Pessoal, bom dia. Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa, hoje, 19 de agosto de 2021. Como eu disse lá na aula online, né, eu avisei que hoje, na quinta-feira, a gente ia fazer uma revisão novamente do que foi visto lá na aula online, né? Então, hoje, para a turma do sétimo ano C, nós vamos ver as 10 classes gramaticais e, em especial, vamos estudar sobre as preposições, ok? Eu sou a professora Araceli e quero desejar boas-vindas a todos. E antes da gente começar a nossa aula, eu queria deixar uma dicasinha aqui para vocês de estudo. Quando você for assistir essas aulas, independente se é de português, matemática, história, geografia, qualquer disciplina, é importante que você reserve um lugar tranquilo, que não tenha perturbações, para poder você conseguir se concentrar na aula. É importante também que você faça as suas anotações no caderno. Todo dia que você vai assistindo a aula, vai fazendo as anotações dos pontos importantes daquela aula. Coloca a data também para você ter um cronograma, saber que dia foi que foi dada aquela aula, como foi, o que foi importante naquela aula, né? Manter seus materiais por perto, né? O livro didático, a caneta, a borracha, o corretivo, qualquer coisa do tipo que pode precisar. E também não deixar acumular atividade. Todo dia você tem que fazer suas atividades que são postadas aqui na plataforma, porque se você deixar acumular, vai ficar mais difícil. E também o professor ele passa essas atividades com a intenção de que você fixe o assunto na sua mente. Então, faça a atividade todo dia, reserva aquele horáriozinho para fazer a atividade, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula. A gramática da língua portuguesa, ela é dividida em várias partes. Então, hoje a gente vai ver aqui as 10 classes gramaticais. Então, vamos lá, as 10 classes gramaticais. Tem o artigo, adjetivo, pronome, numeral, o substantivo, né, em primeiro lugar, porque a gente vê que o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral gira em torno do substantivo. Professor, e o que é um substantivo? Eu não estou lembrando direito o que é o substantivo. Substantivos são palavras que nomeiam as coisas, que dão nome aos seres, dão nome às pessoas, dão nome aos animais, dão nome às coisas, dão nome aos lugares, dão nome a sentimentos. Então, nessa página aqui, ó, dessas 5 primeiras, né, ó, substantivo é a primeira, artigo é a segunda, adjetivo 3, pronome 4 e numeral 5. A gente vê que elas são palavras variáveis. O que é isso, variáveis? Que mudam, tá de um jeito e pode ir para outro. Tá no singular, pode ir para o plural, tá no feminino, pode ir para o masculino, entendeu? Então, essas 5 aqui, elas são variáveis, elas podem mudar. E veja que o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, gira em torno do substantivo. O artigo antecede o substantivo, o adjetivo modifica o substantivo, é aquela palavrinha que dá qualidade, né? Pode ser uma qualidade boa ou ruim do substantivo. O pronome substitui ou acompanha o substantivo. O numeral indica quantidade de seres ou ordem dos seres. Recapitulando, o substantivo dá nome às coisas, nomeia os seres, nomeia as pessoas, os animais, os lugares, as coisas, os sentimentos, as ações também. Agora vamos ver o restante. Eu não falei que eram 10? Então, se eu apresentei 5, vamos ver mais 5. Nessa página aqui, a gente vai ver que tem algumas, né, que são invariáveis, que não mudam. A sexta aí é o advérbio, é uma palavra invariável. Ele pode modificar o adjetivo, o advérbio ou o verbo.
Temos o verbo, né, que é também um assunto que a gente estuda e que requer muito cuidado, não é isso? Então, o verbo, ele expressa a ideia de ação, de estado ou fenômeno da natureza. Aí tem a preposição, a conjunção e a interjeição. A preposição e a conjunção também são invariáveis. São elementos de ligação. Tanto a preposição quanto a conjunção servem para ligar. A diferença da preposição para a conjunção é que a preposição liga palavras e a conjunção liga orações. E a interjeição, ela é isolada na frase, né? Também é invariável. Então, tem até um esquemazinho aí embaixo. Variáveis está escrito com a primeira letrinha de azul e as invariáveis está escrita de vermelha. As variáveis, numeral, adjetivo, substantivo, artigo, pronome e verbo. As invariáveis, conjunção, interjeição, a preposição e o advérbio. Hoje, em especial, a gente vai estudar sobre as preposições. Por que, professora, que a gente vai estudar mais profundamente essa preposição? Porque a gente julga que vocês já no 7º ano já tenham estudado todas as outras, né? E há a necessidade da gente relembrar o que é uma preposição, porque já a gente vai estudar um outro assunto, a transitividade verbal, e a gente precisa que você saiba o que é uma preposição e reconhecer a preposição. Então, vamos lá. Preposição. É uma palavra que confronta duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação. O sentido da primeira é explicado ou completado pela segunda. Então, a preposição, ela une palavras, né? Numa mesma oração. E a gente viu que a preposição, ela é invariável. Ela não possui carga semântica isoladamente. Então, o que isso quer dizer? Que ela sozinha, ela não tem significado algum. Não vai significar nada. Então, ela só vai ter significado quando ela estiver envolvida com outras palavras, dependendo do contexto. Então, como a gente viu, a preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Né? Aí tem um exemplo, brinquedos de Isabel. A palavra principal, brinquedos, é um substantivo, né? Principal. De é a preposição, Isabel também é um substantivo, é a palavra secundária. Caixas de plástico. Caixas é a palavra principal, que é um substantivo, de a preposição. Plástico é um adjetivo, né? E a palavra secundária. Então, a gente está vendo aí que há essa relação. Ela estabelece essa ligação de sentido entre a primeira palavra, né? Explica o completo sentido da segunda palavra, ok? Existem as preposições essenciais, né? Elas sempre funcionam como preposição e sempre foram preposições. Quais são elas? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. As acidentais são palavras, são as preposições que às vezes funcionam como preposição, isto é, acidentalmente, né? Ela, dependendo do contexto, ela pode não ser uma preposição. Então, por isso que elas são chamadas de acidentais. Que são palavras de outras classes que podem exercer a função de preposição. Exemplo delas aí é como, durante, salvo, tem também a segundo, mediante, visto, né? E a gente também tem que fazer uma recapitulação aqui das locuções prepositivas. Então, o que é isso, locução prepositiva? Quando a relação entre as duas palavras não é estabelecida por uma única palavra, e sim por uma expressão. Em geral, essa locução prepositiva é formada de advérbio mais uma preposição. Devido a, apesar de, acerca de,
atrás de, ao lado de, perto de, até a, por causa de acordo com, a par de, a favor de, em virtude de. Todas essas são locuções prepositivas. A atividade de hoje é do nosso livro, na 102 e 103, a primeira e a segunda questão, sobre esse assunto que a gente estudou aqui, a preposição, né? Então, bons estudos, feliz semana a todos. Um abraço e que Deus nos abençoe e nos proteja de todo o mal.